O que você pensa dos outros diz mais sobre você do que sobre os outros. Eu nunca gostei dessas introduções explicativas nos vídeos do YouTube. Só que agora eu percebo que elas são importantes, para contextualizar quem está assistindo. Então, aqui vai um resumo de 2 linhas sobre do que se trata Vagabond. Vagabond é um mangá escrito e desenhado por Takehiko Inoue. É um mangá porque não acabou ainda, uma pena. Que conta a história de Musashi, que é um espadachim meio brucutu que aos poucos vai se tornando um cara bem sábio. Ele é aquele arquétipo de personagem de anime que quer ser muito forte e que só quer brigar com os mais fortes e por aí vai. Só que Vagabond meio que subverte essa ideia de força. E o Musashi aos poucos passa a lutar por outros motivos. O cara vai virando um sábio mesmo. E isso é massa demais. Enfim, o volume 4 de Vagabond, mais especificamente o capítulo 38, tem um momento que pessoalmente me marcou demais. Antes eu preciso avisar que as falas que eu vou narrar estão com um texto diferente do que vocês vão ver aí na tela. Porque eu li numa versão impressa, da Panini, mangá e tal. Mas as imagens que estou usando são de uma scan da internet. Obviamente, a ideia do texto é a mesma, mas eu só estou avisando para ninguém ficar perdido. Bom, a dita cena que eu mencionei é logo no começo da história. O Musashi estava caminhando com o seu jovem pupilo, um garotinho que seguia ele nas primeiras edições. Vale ressaltar que eu ainda não terminei de ler tudo. Quando eles dois se deparam com um senhor de idade capinando o chão com enxada. Os dois eles estavam meio que perdidos e tiveram a ideia de perguntar para esse senhor onde ficava um templo que eles queriam chegar. Só que quando eles chegam perto do velho, o Musashi tem uma visão, entre aspas, daquele velho atacando ele com a enxada. Essa visão é descrita como um instinto assassino, como se o Musashi tivesse percebido o quanto esse velho é violento e pode atacar ele a qualquer instante. O clima fica tenso, mas o pupilo vai até o velho, pede as informações e tudo ocorre normalmente, sem problema nenhum. Quando estão para ir embora, o velho chama o Musashi e diz, abre aspas, "Ei, meu jovem, que forte instinto assassino você tem", fecha aspas. O Musashi ele acha estranho, ele retruca dizendo que aconteceu um engano, que o instinto assassino era do velho e não dele, que ele quem achou que seria atacado pelo velho, enfim. O senhor de idade então explica que ele agiu apenas como um reflexo, um espelho. E aí o Musashi entendeu que o velho já tinha entendido faz tempo. O instinto de violência era do próprio Musashi. E refletiu de volta quando ele viu o velho. Toda aquela violência e agressividade partia dele mesmo e não do velho. Ele é quem era capaz de pegar uma enxada e enfiar no peito de outro homem. Talvez por medo, por raiva, por sobrevivência, não importa. A violência estava nele. E era justamente ele que não conseguia enxergar isso. Então o velho faz ele pensar mais ainda quando ele diz o seguinte, abre aspas, "Quantos homens já matou até hoje? Até imagino os inúmeros inimigos que rodeiam a sua vida, mas todos eles são inimigos que você mesmo criou. Eles não eram inimigos até você forçá-los a se tornarem." Putz, bicho, isso me fez caducar demais. E é aí que se encaixa aquela fala clichê que eu citei lá no início. E minha nossa, como ela faz sentido. A maneira como a gente observa e percebe as outras pessoas, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, fala bem mais sobre o que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca e sobre a vida em si. Nem semelhante ao exemplo do Musashi, não é difícil a gente se deparar com outras pessoas que, com um simples olhar nosso para elas, já imaginamos que elas podem ser pessoas ruins, que podem querer nos prejudicar de alguma forma, que vão querer zombar de nós ou nos ferir. Claro que dificilmente vamos imaginar alguém enfiando uma pá na nossa cabeça ou coisa do tipo, mas não é raro pensarmos que um estranho ao nosso lado, ou talvez até mesmo alguém que a gente conheça, seja capaz de fazer algum mal a nós.
quando na verdade não é bem assim. Isso acontece muito, eu acho, por conta do mundo competitivo onde a gente vive. Na escola, na faculdade, no trabalho, todo mundo é instigado a ser melhor que os outros. E essa turbulência faz com que a gente tenha medo do que os outros são capazes de fazer para saírem na nossa frente. Mas na verdade, as outras pessoas estão apenas vivendo as suas vidas. Eu não estou querendo dizer que todo mundo é legal e que não existe gente ruim. Ninguém aqui é criança e sabemos que isso é mentira. O que eu estou querendo dizer é que as outras pessoas não têm culpa se nós temos medo de pessoas. Se você acha que qualquer um ao seu lado pode puxar o tapete nos teus pés, isso é problema seu. É um temor seu, pro bem ou pro mal. Eu diria que mais pro mal, já que não acho que seja saudável viver nesse estado de vigilância 24 horas por dia. Os nossos medos, as nossas dores e nossas angústias, por mais que possam ter nascido de alguma relação mal conduzida com o mundo lá fora ou com as outras pessoas, no fim ainda são nossos medos, dores e angústias, nossos. E algumas pessoas lá fora não tem nada a ver com isso, não tem parte alguma nisso. Essa cena de Vagabond me lembra um outro trecho de Vinland Saga, que é outro mangá muito foda. Nessa cena, uma criança tenta pegar uma faca para se armar, até que o pai dela chega, vê a situação e questiona por que ela está querendo pegar aquela faca. A criança diz que é para que ela se defenda dos seus inimigos. O pai dela se aproxima, toma a faca em suas mãos e diz, abre aspas, você não tem inimigos. Ninguém no mundo é seu inimigo. Não há ninguém que você precise ferir. Ou, leia-se, eles não eram inimigos até você forçá-los a se tornarem. Eu acho que essa é a mensagem final desse trecho de Vagabond. Não uma ingenuidade de achar que todo mundo é bonzinho, mas a sabedoria de saber que nem todo mundo é ruim. No fim, aquele velhinho tenta fazer um apelo pro Musashi, e talvez até pro leitor. Pare de ter medo das pessoas. Afinal, nem todo mundo quer te fazer mal.